Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Estamos na companhia dos amigos Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E Alexandre Bulhões. Que a paz do nosso Pai nos envolva sempre. Isso, que vem nos auxiliar a dar esse tom, sabe? Bem grave. Na sonoplastia do programa Momentos com Joana. Esse é o homem. Isso, vamos ver o que aguarda para ele, né? Aí. Deus sabe. Então, estamos estudando o livro O Homem Integral, Psicografia do Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, no último capítulo do livro, capítulo 9, que vai falar o Homem do Futuro. O pessoal já está curiosíssimo para saber qual será o próximo livro. E alguns já devem saber, mas não vamos falar. Acabamos de estudar a morte e o seu problema. Agora vamos passar para o outro subitem, a controvertida comunicação dos espíritos. Eduardo? Então vamos nós, nesse último capítulo, que é o capítulo 9, e nesse tópico, a controvertida comunicação dos espíritos. Diz Joana de Ângeles: o anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente à morte física abre as portas da percepção psíquica, facultando o devassar das sombras do além. Já não aspira o homem sorver a água do létis para o esquecimento. É isso? Li certo aí? Uhum. Porém, sondar o que ocorre na sua outra margem. E é de lá que tem vindo inesgotáveis informações, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a sua causalidade e seu finalismo inevitável. Das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas descerram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações. Por mais se dilatem os arquétipos junguianos até as suas nascentes estratificadoras, a sobrevivência os precede, porque foram aqueles que atravessaram a fronteira, que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade a que retornaram. As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa, dos cultos, mesmo os mais extravagantes, de algumas filosofias a se consubstanciaram nos desafios às modernas ciências parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrônicas, ainda não superando a doutrina espírita, apresentada por Allan Kardec, resultado de acuradas observações e experimentos de laboratório, provando a sobrevivência do ser à sua disjunção cadavérica. E realmente, desde as épocas mais recuadas da humanidade, o ser humano nunca esteve ausente do conhecimento, de alguma maneira, de que a vida continuava após a morte. A gente verifica, os historiadores mostrando as crenças dos povos mais antigos, e eles deixaram registradas, as suas crenças em esculturas, em pedras, e lá você vê claramente que eles já cultuavam os mortos. Havia uma ideia de que de alguma maneira a vida continuava, e isso foi se perpetuando ao longo da história e culminando, acho que no ponto mais alto, sem dúvida nenhuma, com a doutrina espírita e o trabalho de Allan Kardec. Só um comentário: o Létis é um rio do Hades que representa a travessia, quem sorvesse as águas caía no esquecimento. Isso. É o véu do esquecimento. Exatamente. Eu confundi com aquele rio que servia como a imagem da travessia, entre
a vida para a morte, mas... E aí, pelo que a gente lê aqui, né, é assim, o homem chega ao ponto de que ele já não tem mais aquela coisa de, acabou, né? Ele já entra naquela coisa do, o que tem depois? Então, por isso que Joana coloca aqui, já não aspira o homem sorver a água do Létis para o esquecimento, que é justamente isso. Porém, sondar o que ocorre na sua outra margem. E isso é muito forte, porque a gente tem, por mais que a gente negue, a gente tem no nosso íntimo, né, na nossa consciência, a certeza do algo mais, a certeza do ir além, do ir à frente. Então, cada vez mais o discurso materialista ele vai ruindo, cada vez mais a necessidade do possuir começa a ter questionamentos, porque o homem ele começa a perceber que ele precisa de algumas coisas que são muito além dessas regras que foram colocadas pela cultura, né? Então a gente vai em busca desse algo mais, a gente vai em busca daquilo que realmente vai nos preencher. É por isso que tanta gente, às vezes, até se perde nessa busca, porque não encontra um porto e acha que tem que encontrar logo a resposta. E não tem nem estrutura para encontrar esse porto. Exatamente. Porque demanda um pré-requisito. Exatamente, né? Então, isso é muito interessante. E ver, eu acho que, só para finalizar, eu acho que isso traz a importância do eu no grupo. Não do eu simplesmente não preciso de ninguém. Não, é do eu no grupo. Eu preciso e estou aqui disposto a aceitar aquilo que me é entregue. É interessante porque na mitologia grega, o contrário desse esquecimento das águas do Létis significa verdade. Entendeu? A sua fala foi bem direta nisso. Quando ele disse que ele já não aspira sorver a água do Létis para o esquecimento, porém sondar o que ocorre na outra margem, que é o encontro consigo mesmo, é a verdade. Por isso que, assim, quando a gente escuta, né, o conhece-te a ti mesmo, né, e conhecerás, né, a verdade vos libertará. Exato. Só que a referência à frase que tem lá no como é que é? No Oráculo de Delfos. De Delfos, né? Lá no templo, né? Que está lá em cima. Só que essa não é a frase toda, né? A frase toda é: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? Os deuses, porque na época era politeísta, né? E o universo, o que é isso? É a verdade. Sim. Você vai conhecer o porquê da criação, vai conhecer a verdade por trás de tudo isso. E aí a gente lembra de Jesus falando a respeito do o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, no momento em que a gente se depara com essa verdade, no momento que a gente se depara com o porquê por trás de tudo isso, a gente para e fala, então era isso. Sabe aquele... aquele insight, que marca a travessia do homem velho para o homem novo. Exatamente. É Agostinho de Hipona e Santo Agostinho. Opa! Né? Mas olha, só um detalhezinho. Quando Jesus diz assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, conhecerás os deuses e o universo, porque você conhecerá o outro. Quando você conhecer a si mesmo, você conhecerá o outro. Exato. E aí o outro já não é mais seu adversário. Aí vem a unidade na diversidade, que é o universo. Sim, sem dúvida. Muito bom, né? E Joana, ainda, maravilhoso. Voltando ainda para essa questão, né, que Joana aqui destaca em relação aos cultos, né, em todos os tempos, nós vemos os espíritos se manifestando em todos os lugares, né? Ela destaca aqui a obra de Kardec nesse sentido, né, da comunicação dos espíritos, mas você vai numa igreja evangélica, por exemplo, você vê muitos médios assim, muito ostensivos, que escutam perfeitamente os espíritos. Eu lembro de um companheiro que ele
foi a uma igreja, e aí uma obreira que ele nunca tinha visto na vida dele abordou ele e falou assim: meu filho, o Espírito Santo quer lhe dar uma palavra, eu posso falar? Aí ele falou assim: pode. E aí ela escutando, o Espírito conversando com ela: olha, ele está me dizendo aqui o seguinte, você está usando drogas, não é, meu filho? E ele disse que tá, olhava para ela assim, falou: essa mulher é uma bruxa, né? Eu entrei no lugar certo, isso aqui é uma igreja. E a mulher falou a vida dele toda. E ele falou: Eduardo, o que aconteceu? Eu falei: mediunidade. Porque as pessoas acham que mediunidade é patrimônio da doutrina espírita. Ou invenção da doutrina espírita. Ou invenção. Sempre existiu mediunidade, desde que o mundo é mundo, que os homens se comunicam com os espíritos. Afinal de contas, a mediunidade ela é inerente ao corpo físico. Exatamente, ao ser humano. Então, isso que Joana traz aqui pra gente é muito importante, porque em todos os tempos, às vezes de uma forma um pouco complexa, como ela coloca aqui, mas sempre o ser humano teve a ideia de que algo continuava. E de alguma maneira ele se comunicava com esses seres do além-túmulo, né? Os egípcios mostram bem isso, né? Era um povo bem avançado nesses conhecimentos, mas o próprio povo hebreu, enfim, os orientais, né? Nós vemos aí as crenças do budismo, do hinduísmo, enfim. A humanidade nunca esteve deserdada do conhecimento da realidade espiritual. Você vê as imagens, né, se eu não me engano, se chama os pictogramas, né, se eu não me engano, nas cavernas. Então, aqueles desenhos que... Da mais alta antiguidade. Exatamente. Rastreando o homem. E não tinha... Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha correio, não tinha nada disso. E se encontra essas manifestações visuais ali nos desenhos nas mais diversas localidades onde existia vida no planeta, naquela época. Então, isso é inerente ao homem, ao indivíduo. Não é assim, alguém criou isso. Não, isso é muito antigo. Por quê? Porque faz parte da criação. É natural. É muito importante a gente dizer isso. A doutrina espírita ela vem falar sobre o que é natural, da mesma forma que Jesus sempre falou sobre o que era natural, não sobre o que era além da imaginação, né? Aquela coisa assim. Não, é simplesmente do que é natural. É natural a vida. Nem tudo é natural. Foi desconhecido por muito tempo. Exatamente, né? Então, nem tudo é natural do plano físico, mas tudo é natural da vida, a vida como um todo. Maria de Fátima Miranda, que programa é este para quem está chegando agora? Momentos com Joana, estudando o Homem Integral, no último capítulo. Capítulo 9, né? Nós estamos aí no último tópico, quer dizer, no último capítulo, no tópico A Controvertida Comunicação dos Espíritos. E qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Sim. É isso? Então vamos lá. Diz o Espírito Joana de Anjos: é inerente à estrutura da vida a sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. Partindo-se desse princípio de imanência, a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Independe dela, torna instrumento pelo qual se expressa, mas não indispensável à sua existência. As próprias pesquisas, né, que muitos médicos vêm fazendo aí em todas as partes do mundo, mas sobretudo na Europa, Estados Unidos, no Brasil alguma coisa, que são os fenômenos das experiências de quase morte, mostrando a independência do ser pensante em relação ao cérebro. Porque para muitos neurocientistas, a base real do pensamento é o cérebro. Uma vez o cérebro morto, não há ser pensante. E as experiências de quase morte, elas evidenciam que pessoas que foram dadas como mortas e cuja atividade cerebral estava monitorada por aparelhos praticamente nula, essas pessoas retornando à vida, daí o nome EQM, experiência de quase morte, elas relatam uma série de acontecimentos ocorridos não somente no local em que elas estavam ali, durante a cirurgia, as coisas que ocorreram dentro da sala cirúrgica,
as coisas ditas pelos médicos, mas também de ocorrências fora daquele ambiente. Não somente no hospital, mas junto a familiares e que depois acabam sendo confirmadas. E aí os médicos se perguntaram. Um dos mais famosos, que publicou um livro, um best-seller sobre isso, que é o Dr. Raymond Moody Jr., né, A Vida Depois da Vida, os médicos começaram a se questionar. Afinal de contas, a consciência existe sem o cérebro? E a resposta, eles estão chegando, é inevitável dizer, como Joana coloca aqui, sim. O cérebro físico, o corpo físico é um instrumento. O ser pensante é o espírito. Uma vez o cérebro desorganizado, uma vez o corpo desorganizado pelo fenômeno biológico da morte, o ser pensante permanece. Com certeza, com certeza. E é muito curioso como a gente vê essas experiências e os relatos, como eles são, não é verdadeiros, eles são fidedignos, né? Eles trazem informações que normalmente, seguindo essa experiência, esse pensamento, aliás, de não haver nada além, né, nenhum pensamento, caso o cérebro esteja inativo, assim, gente, não tem como a gente negar isso, não tem como negar. Não só Joana, todos os espíritos, eles trazem informações da complexidade da vida, e que essa complexidade ela traz a certeza de algo além. Eu digo algo além para que, assim, mesmo quem, eu não sou espírita, mas estou curioso. Então, existe algo além. Ponto. Tendo essa certeza desse algo além, eu começo a perceber que as afirmações de que acabou a vida corporal, acabou tudo, essas afirmações, elas são falsas, ou no mínimo extremamente limitadas, né? Então essas experiências de quase morte, elas vêm trazer essa certeza. E quando o Eduardo estava falando das pesquisas, né, neurocientíficas e tudo mais, eu lembro dos projetos que existem entre diversos cientistas, alguns crentes, outros não crentes, e não importa, porque eles seguem uma metodologia científica para comprovação, e isso é o mais importante, né? Porque até aqueles que descreem, mas que seguem a metodologia, como é o caso do William Crookes, né? Exatamente. E então eles podem até dizer o seguinte, cara, tem algo além. Ele pode até dizer, não, eu não acredito em Deus, mas tem algo além. Tudo bem, não precisa chamar de Deus, né? Não precisa, mas sabe que tem algo além. Então já admite, e por isso quem fala, não acredito em Deus, ou não existe a espiritualidade, não existe. Então existe o quê? Essas pessoas ficam assim, porque não tem o que dizer. Tem que ter uma explicação, né? Tem que ter uma explicação, né? Então como é que explica isso? Precisa explicar. E o cientista é o profeta do futuro. Exato. Porque é ele que vai descortinar, através da razão, a verdade. Não à toa, Kardec nos faz aquela colocação, né? Se no dia que a ciência disser algo contrário ao espírito, então fique com a ciência, né? Lógico, porque ele já estava... E ele propõe a aliança porque ele sabe que ele não estava interagindo com um espiritinho qualquer. Era alguém que tem uma visão, adiante. Com certeza. Né? Os espíritos que estavam ali instruindo Allan Kardec tinham ligação direta com Jesus. Vibravam no pensamento do Cristo, que estavam sendo coordenados por ele e o próprio Kardec. Sim, é por isso que a gente começa a ver obras de André Luiz, por exemplo, hoje sendo muito pesquisadas pela ciência. Por quê? Porque há 30, 40, 50, 60 anos atrás, André Luiz já nos trazia, através dos textos psicografados, informações que hoje a ciência está colocando em prática. Sim.
Como é que isso era possível? Se não há nada além, como seria possível? Esse registro estava onde, né? A ferramenta mediúnica que está se tratando aqui. A gente estava falando há pouco, né, lá daquela situação de que tem gente que acha que Chico Xavier inventava as coisas, né? Que Kardec perguntava e ele mesmo respondia. Porque, olha, era uma super capacidade, porque o mentiroso se contradiz. Exatamente. Mas uma mentira que é, sabe, progressiva ali, construindo, edificando. E que as respostas, elas vêm chegando e corroborando cada vez mais, ao invés de como é que é, dizendo, tá vendo? Isso era mentira. Não, as respostas que chegam, os estudos que vão sendo desenvolvidos, eles vêm apoiar, eles vêm corroborar cada vez mais tudo isso que Jesus, em primeiro lugar, disse. Sim. E que a doutrina espírita vem para desmistificar, porque ainda tem muita coisa a respeito de Jesus que fica naquele campo da... E não devemos nem tentar avançar, porque não temos material afetivo e psicológico para perceber Jesus na sua essência. E assim, e nem precisa ir muito longe, né? Porque a gente mal consegue compreender o que hoje tem. Eu vou querer compreender mais, por quê? Por isso, e é importante que se diga, nós sempre falamos Jesus, guia e modelo. Se eu conseguir entender um pouquinho da mensagem dele... Do meu objetivo na Terra e o que ele representa para mim, perfeito. Porque não tem como gastar tempo mental tentando acessar coisas que nós não temos maturidade para colocar em prática. Exatamente. E isso significa não jogar pérolas aos porcos. Não é que o porco seja algo que deve ser discriminado, mas é porque o porco aí somos nós, naquilo, sim, que não temos maturidade psicológica para vivenciar algo. Então ela vai chegando gradualmente de acordo com o nosso nível psicológico para a vivência. Porque não é para nos ordenar. A intelectualidade não é para nos ficar, sabe, ornamentar, aliás. É para nos impulsionar para Deus. É o retorno. E é um exercício, né? O pessoal sempre brinca, né, a respeito do perdão, 7 vezes 70, para que isso? Gente, é a indicação do exercício. Você quer entender? Exercita. Porque não adianta ficar só na teoria. Não adianta, de nada adianta eu ir para a aula, chegar lá, o professor falar, que legal. Por isso é importante fazer os exercícios depois, em casa. Né? Eu tenho que exercitar. E no caso da doutrina moral indicada, sugerida, trazida, aliás, por Jesus, é o exercício diário. Né? E como é que eu faço esse exercício? Aplicando o exemplo de Jesus. É sorrindo, é se calando. Nossa, se calar é um exercício. Se a gente aprender a se calar... Não, o desafio, Alexandre, não é se calar. O desafio é silenciar sem se omitir. Fato. Entendeu? Fato. Porque às vezes a gente fala e atropela. Às vezes você consegue, quando você silencia com acerto, você fala mais alto. É verdade. É verdade, é verdade. E dito isto... Chegamos ao final de mais um programa Momentos com Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Jesus nos conduza. Com a bênção de nosso Pai. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.